A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Eu sou a apóstola Luciana Morim e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o propósito de jejum. E nós vamos conhecer um pouquinho dos princípios bíblicos que regem o jejum. E uma das primeiras coisas que eu quero falar é que o jejum, ele precisa ter mais que um propósito. Isso mesmo. Não entre em propósito de jejum somente com um pedido, mas entre com propósito de jejum com mais que um pedido. Por quê? Porque você vai se abstrair de alguns alimentos, você vai tirar um tempo grandioso de oração, você vai tirar tempo para poder meditar na palavra do Senhor, e nada melhor do que entrar em uma consagração de jejum, apresentando mais que um propósito diante do Senhor. É como se você aproveitasse essa oportunidade de estar em consagração para poder buscar não somente pelo seu espiritual, mas por coisas maiores, porque o Senhor, ele tem o poder de movimentar algo favorável a favor da nossa vida quando nós estamos em consagração. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos fazer quando nós estamos em propósito de jejum é apresentar diante de Deus nas nossas orações os milagres que nós necessitamos do Senhor. Nós precisamos apresentar, talvez você vai buscar por dons espirituais, é necessário falar em oração com o Senhor, dizer para Ele quais são os tipos de milagre que você quer que aconteça durante essa consagração, que você precisa, para você, para o seu interior, para o seu espiritual, durante esse tempo de consagração. Tem pessoas que têm dificuldade para orar, então quando você entrar em consagração de jejum, na sua primeira oração, diga para o Senhor: Senhor, eu preciso muito criar dentro de mim esse desejo de ter mais intimidade com o Senhor, de buscar mais, de ter tempo para ouvir a tua voz. Eu preciso aprender a buscar a tua face. Então é muito importante que durante o propósito de consagração de jejum, a gente apresente quais são os milagres que nós queremos que o Senhor faça a favor da nossa vida. E eu quero trazer aqui um pouquinho sobre o jejum que Jesus fez no monte, jejuou 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, versículo 2 diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Olha que interessante, Jesus ele entra numa consagração, um propósito muito grande diante do Deus Pai, e ele só sente fome depois de passar o momento de consagração. E esse era um dos ensinamentos que Jesus estava trazendo para mim e para você, que enquanto nós estivermos em propósito, crermos, estivermos buscando em oração, estivermos nos enchendo de palavra, nós vamos sim suportar, a vontade carnal do nosso corpo. Nós vamos conseguir dizer não para a nossa vontade carnal e sim para o espiritual. E Jesus estava dizendo, só sentiu fome depois de terminar a consagração. Então não precisa ficar com medo, porque a palavra do Senhor, ela traz várias passagens bíblicas que falam de vários tipos de jejum. Então você pode estudar mais, você pode verificar qual é o jejum que se adapta mais a você, e você pode começar a fazer o seu propósito de jejum. Você já pode começar consagrando ao Senhor de uma maneira que não vai denegrir o seu corpo físico. É isso mesmo, porque nós precisamos jejuar, consagrar a Deus sim, mas precisamos também cuidar da nossa saúde, porque o nosso corpo, ele carrega a presença do Espírito Santo, e se a gente jejuar e a gente denegrir a nossa saúde física, isso não vai agradar aos olhos do Senhor e será um sacrifício de tolo. Então nós não queremos ser tolos, mas queremos entrar num propósito de jejum e consagração e queremos receber respostas do Senhor. E Jesus ele nos dá um ensinamento que nós precisamos nos abstrair de determinados tipos de alimento para que a gente possa deixar o nosso corpo espiritual sensível
para receber aquilo que vem do Senhor. Tem coisas que nós só vamos receber do Senhor, coisas espirituais, milagres, só vão acontecer através de uma consagração, de muita fé, de muita entrega. E a primeira coisa que nós temos que remover é os alimentos que agradam o nosso corpo. Aquele docinho que você come depois das refeições, aquele cafezinho preto que você ama tomar, né? Talvez seja a carne, tem pessoas que não conseguem retirar a carne, talvez seja o trigo. Tire algo que você gosta muito, tire algo que verdadeiramente você vai falar, eu vou tirar isso aqui e para mim vai ser um sacrifício. Remova esse algo, creia, entre com fé, porque o Senhor vai te dar forças espirituais e físicas para que você possa suportar esse tempo de consagração, esse tempo de jejum. E aproveite, fale muito com Deus. Jesus só teve fome depois que ele terminou o propósito. Ele sentiu fome. Jesus está ensinando eu e você a buscar mais nele. Tem como fazer esse jejum? Tem como entrar nesse propósito? Tem como acontecer milagres do Senhor extraordinários? Sim. E se você nunca jejuou, tá aqui. Hoje é o dia. É o dia de você entrar em propósito com o Senhor e buscar por algo e vivenciar milagres extraordinários com Deus. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia.